Nessa videoaula faremos a correção da atividade da aula anterior, abordando o conceito da trigonometria no triângulo retângulo. A primeira questão: dado o triângulo retângulo ABC, que a gente pode observar a seguir, calcule o que se pede. O triângulo retângulo ABC, a gente pode observar nele a existência de um ângulo alfa, de tal maneira que o cateto oposto ao ângulo alfa é um cateto de 6 centímetros, e o cateto adjacente a esse mesmo ângulo é um cateto de 8 centímetros. Nós não sabemos, é interessante que a gente observe isso, nós não sabemos a medida da hipotenusa. O item A, ele pergunta o seno do ângulo alfa. Nós sabemos lá da definição do seno que há necessidade da gente saber a hipotenusa. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é descobrir a hipotenusa desse triângulo. Para tanto, a gente faz uso do teorema de Pitágoras. Então, pelo teorema de Pitágoras, nós sabemos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, o que quer dizer que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos aí substituir os valores, lembrando que os catetos medem 6 e 8, então fica hipotenusa ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64. Somando tudo, dá 100. Bem, se a hipotenusa ao quadrado é igual a 100, então nós temos que a hipotenusa é a raiz quadrada positiva de 100, que vale 10. Ok, descobrimos o valor da hipotenusa vale 10, então agora a gente pode colocar ali o valor, a sua medida, e aplicar a definição do seno, que é o que a questão pede no item A. Nós sabemos que o seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Como o cateto oposto ao ângulo alfa mede 6 e a hipotenusa mede 10, então o seno de alfa é 6 dividido para 10. Quando a gente simplificar essa fração por 2, a gente obtém que o seno do ângulo alfa é 3 sobre 5. O item B, ele pergunta o cosseno do ângulo alfa. Então a gente vai fazer praticamente do mesmo jeito, Eu vou pegar a definição do cosseno. Nós sabemos que o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Observando o triângulo, nós temos que o cateto adjacente ao ângulo alfa mede 8 e a hipotenusa mede 10. Então essa fração 8 sobre 10, nós vamos simplificar por 2 e obtemos então que o cosseno do ângulo alfa é 4 sobre 5. A segunda questão, bem parecida com a primeira. Dado o triângulo retângulo MNT, calcule. Quando a gente observa o triângulo retângulo MNT, você observa que nós temos aí um ângulo alfa e um ângulo beta destacados na imagem, na figura. Além disso, nós temos a medida da hipotenusa, que é de 26 centímetros, e a medida de um dos catetos, que é de 10 centímetros. Quando você olha o item A, ele pergunta o seno do ângulo beta. Percebam que o ângulo beta é o ângulo que está na parte acima, que está no vértice superior. Desse modo, então, se nós temos que o ângulo está na parte superior, esse cateto que está embaixo é o cateto oposto ao ângulo beta. Então, o cateto oposto ao ângulo beta mede 10 centímetros. E a hipotenusa mede 26. Está faltando a gente descobrir o cateto adjacente ao ângulo beta. Caso eu necessite, eu vou ter que descobrir ainda. O item A, como ele pede o seno do ângulo beta, se eu pegar a definição do seno, nós sabemos que o seno do ângulo beta é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Vamos substituir os valores. O cateto oposto ao ângulo beta mede 10 sobre a hipotenusa desse triângulo, que é 26. 10 sobre 26, nós vamos simplificar essa fração por 2 e a gente obtém que o seno do ângulo beta é 5 sobre 13. Portanto, então, o ângulo beta desse item A é tal que o seu seno é 5 sobre 13. O item B, ele pergunta o cosseno de beta. E aí vamos lembrar que pela definição do cosseno, a gente vai precisar do cateto adjacente. E eu já falei que o cateto adjacente nós não temos nessa questão. Então, nosso primeiro trabalho nesse item B tem que ser descobrir qual a medida do cateto adjacente. E para isso a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras. Nós sabemos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos.
Então você pega e substitui. A hipotenusa é 26 ao quadrado. Isso é igual a um dos catetos é 10 ao quadrado, mais o outro cateto, chamado de c ao quadrado. Resolvendo os quadrados, 26 ao quadrado é 676. Isso é igual a 10 ao quadrado, que é 100, mais c ao quadrado. Se a gente tem que 676 é igual a 100 mais c ao quadrado, como a gente quer descobrir o valor do c, nós vamos inverter a igualdade. Invertendo a igualdade, fica que 100 mais c ao quadrado é igual a 676. Pega esse 100 que está somando, passa para o outro lado subtraindo. Então, c ao quadrado é 676 menos 100, que dá 576. Com isso, então, o cateto c é a raiz quadrada positiva de 576, que vale 24. Dessa forma, então, sabendo aí que a medida do cateto adjacente ao ângulo beta mede 24, então agora a gente pode aplicar a definição do cosseno. Vamos lembrar que o cosseno de beta é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e aí nós vamos substituir os valores. No lugar do cateto adjacente eu coloco 24 sobre, no lugar da hipotenusa, a gente já sabia desde o começo que era 26. Essa fração 24 sobre 26, a gente vai simplificar por 2, e com isso a gente obtém que o cosseno do ângulo beta é 12 sobre 13. O item C, ainda da segunda questão, pede a tangente do ângulo alfa. Vamos observar que em relação ao ângulo alfa, o cateto oposto é o cateto que mede 24 e o cateto adjacente é o cateto que mede 10. Então, desse modo, pegando a definição da tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, substituo os valores. No lugar do cateto oposto eu coloco 24, no lugar do cateto adjacente eu coloco 10. Essa fração 24 sobre 10 nós vamos simplificar por 2 e com isso a gente obtém que a tangente do ângulo alfa é 12 sobre 5. A terceira questão, agora uma questão contextualizada. Uma escada faz um ângulo de 30 graus com a parede vertical de um prédio ao tocar o topo distante 6 metros do solo. Determine o comprimento da escada. O que nós temos aqui? Eu vou primeiro fazer aqui uma ilustração, fazer uma figura, para ilustrar essa situação. Nós temos aqui o solo plano e horizontal. E aqui nós vamos ter em perspectiva o prédio, o prédio vertical, a parede vertical. E aqui na diagonal eu faço a escada que toca esse prédio. O que nós sabemos? Inicialmente a questão fala que a escada forma um ângulo de 30 graus com a parede. Desse modo, o ângulo de 30 graus eu devo colocar lá em cima, entre a escada e a parede. Além disso, a gente tem aí como valores na questão que a escada toca o prédio a uma distância de 6 metros do solo. Então, essa altura, desde o solo até o ponto onde a escada toca o prédio, ela vale 6 metros. Seguindo aí nas nossas colocações, a questão pede para a gente determinar o comprimento da escada. Então, aí na diagonal, onde nós temos a escada, vamos representar o seu comprimento por x, e aí a gente vai ter que descobrir qual o valor dessa letra x. Bem, gente, colocadas aí as medidas, agora é aquele momento em que a gente vai ter que decidir se essa questão aborda seno, cosseno ou tangente. Agora é aquele momento em que a gente vai descobrir qual é a razão trigonométrica que eu devo utilizar. Se vocês observarem, nós temos aí o ângulo de 30 graus lá na parte superior. Isso quer dizer que o cateto oposto a esse ângulo de 30 graus é o cateto que está embaixo, no chão. De maneira que a parede que está aí do lado do ângulo é o cateto adjacente. Então, nós temos a medida do cateto adjacente, que é 6 metros, e nós queremos saber a medida x, que é a medida da hipotenusa. O que a gente pode perceber? Eu tenho o cateto adjacente e quero descobrir a hipotenusa. Se a gente raciocinar um pouco, a gente vai perceber que a razão trigonométrica que aborda cateto adjacente e hipotenusa é a definição do cosseno. Então, nós vamos pegar o cosseno de 30 graus, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa.
Lá na tabela de ângulos notáveis, nós sabemos que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Isso é igual ao cateto adjacente, que é 6, sobre a hipotenusa, que é x. Nesse momento, eu vou fazer produto dos meios pelos extremos. Então, raiz de 3 vezes x dá raiz de 3x, igual a 2 vezes 6, que é 12. Pego a raiz de 3 que está multiplicando, passo dividindo. Então, nós temos que o x é 12 dividido pela raiz quadrada de 3. Aqui nós vamos racionalizar o denominador. Para isso, eu vou multiplicar numerador e denominador pela raiz quadrada de 3. Dessa forma, fica x igual 12 vezes a raiz de 3, dá 12 raiz de 3, sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, dá raiz de 9, que é 3. Então, o x é 12 raiz de 3 sobre 3. Nós vamos, então, dividir o 12 pelo 3, dá 4, e repetir a raiz quadrada de 3. Dessa forma, então, o comprimento dessa escada mede 4 raiz de 3 metros. A quarta questão, questãozinha do vestibular da SESI Gran Rio. Uma rampa plana de 36 metros de comprimento, ela faz um ângulo de 30 graus com um plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente de quantos metros? Ou seja, a pessoa que sobe essa rampa inteira fica a quantos metros de altura? Assim como na questão anterior, eu vou fazer aqui uma ilustração para que a gente entenda melhor, né, o que nós vamos fazer. Eu coloco aqui o chão, e aqui nós temos em diagonal a escada, e aqui, claro, na vertical nós temos a altura do topo dessa escada. A partir desse triângulo retângulo, nós vamos então agora colocar as medidas. A primeira medida que eu coloco é a medida desse ângulo entre a escada e o solo. A questão fala que a escada, que a rampa na verdade, que a rampa forma com o solo um ângulo de 30 graus. Então esse ângulo entre a rampa e o solo, 30 graus. Além disso, nós temos que a pessoa ela sobe totalmente uma rampa de 36 metros de comprimento. Então aqui na diagonal, onde nós temos o comprimento da rampa, nós vamos colocar 36 metros. Como eu quero saber a que altura essa pessoa vai estar quando ela sobe essa rampa, nós queremos saber essa medida na vertical. Então qual o valor dessa medida x? Nós queremos saber a medida na vertical, que é o x, e na diagonal nós temos 36 metros. Bem, colocamos as medidas, então agora nesse momento nós vamos decidir qual é a razão trigonométrica que será utilizada. Para isso, eu vou ter que pensar o seguinte: a partir desse ângulo de 30 graus, o x é o seu cateto oposto, porque está na frente do ângulo de 30 graus. Isso quer dizer que nós queremos saber a medida do cateto oposto. E o 36 metros é a hipotenusa. Agora é só a gente pensar. Qual é a razão trigonométrica que fala em cateto oposto e hipotenusa? Pensando um pouco, a gente lembra que é a definição do seno. Então você pega o seno de 30 graus, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Vamos substituir os valores. O seno de 30 graus, lá na tabela de ângulos notáveis, é 1 sobre 2. Isso é igual ao cateto oposto, que é o x, sobre a hipotenusa, que é 36. Vamos fazer produto dos meios pelos extremos. 2 vezes x dá 2x, igual a 1 vezes 36, que é 36. Se 2x é igual a 36, então o x é 36 dividido para 2, que dá 18. Dessa forma, então, a pessoa que sobe essa rampa inteira estará a 18 metros de altura, de modo que a resposta correta é o item E. A quinta questão, uma pessoa de 1,64 m de altura observa o topo de uma árvore sob um ângulo de 30 graus com a horizontal. Conhecendo a distância de 6 metros do observador até a árvore, calcule a altura da árvore. Para isso, vamos considerar a tangente de 30 graus igual a 0,58. Vamos lá então, gente. Vamos pensar um pouco aqui. Inicialmente, eu vou considerar esse triângulo que eu destaquei o contorno em vermelho. Nesse triângulo, cujo contorno está destacado em vermelho, a gente pode observar um ângulo de 30 graus. Além desse ângulo de 30 graus, a gente pode observar que o cateto adjacente a esse ângulo, que é exatamente a distância do observador até a árvore, é de 6 metros.
E é possível, então, nós descobrirmos qual é o cateto adjacente, essa altura que eu vou chamar de y. Observemos que o y ele não compreende toda a altura da árvore, porque ainda tem a parte aí da altura do observador. Observando o triângulo que eu destaquei, a gente pode encontrar o cateto oposto, que é o y, e nós temos o cateto adjacente, que mede 6 metros. Cateto oposto e cateto adjacente, eu lembro da definição da tangente. Com isso, a gente pega a tangente de 30 graus, é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Na tabela de ângulos notáveis, a tangente de 30 graus vale aproximadamente 0,58, que foi o que a questão me deu, né? Lá na tabela de ângulos notáveis, a tangente é raiz de 3 sobre 2, que como a questão pede que eu use valores aproximados, fica aproximadamente 0,58. Isso é igual ao cateto oposto, que é y, sobre o cateto adjacente, que é 6. Façamos aqui produto dos meios pelos extremos. Eu posso colocar 1 embaixo do 0,58. Quando eu pegar 1 vezes y, dá y igual a 0,58 vezes o 6. Esse 0,58 vezes o 6 dá 3,48. De modo que essa medida y mede 3,48 m. Mas aí aquele detalhe que nós já sabemos, né? Esse 3,48 m ele não é a altura total da árvore. Para a gente pegar a altura total da árvore, que eu vou chamar de x, eu tenho que pegar o y e somar com a altura do observador, que é 1,64. Como o y vale 3,48, ao ser somado com 1,64, a gente obtém 5,12. Desse modo, então, a altura total dessa árvore é 5 metros e 12 centímetros. E dessa forma a gente finaliza essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava o conceito de trigonometria no triângulo retângulo.